bem? A Mariana. E eu gosto de dizer por aí que eu sou uma mulher apaixonada por tudo que eu faço. Por isso, sempre surge uma ou outra ideia nova. Para me sentir viva, eu preciso estar em movimento, criando, ouvindo e abraçando as coisas. Agora eu vou ser sua companhia aqui no podcast. Sempre pronta para uma conversa interessante, uma risada que não pode faltar. E a gente vai conhecer juntos muita gente nova. Vem comigo, vai ser massa. E desde já, desculpe o Aue. Friends, tô aqui de volta com Desculpe o Aue. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá onde é que você tá. Não sei se você tá ouvindo isso na rádio do seu carro. Onde é que o seu Spotify tá ligado. Se você tá no YouTube, seja lá onde você esteja. Seja bem-vinda a esse podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma amiga, mais uma mulher. Tenho um compromisso de receber aqui, já falei, né? A maioria esmagadora de mulheres para ensinar pra gente conversar, refletir e tal. E estamos aqui numa conversa descontraída sobre um papo que é muito sério. Então, esse já é o primeiro desafio, certo? De frente para mim está uma mulher brilhante. Lidem com isso. Ela é uma mulher negra, PCD, tem visão monocular. Descobri isso só depois, sobre Bel. É mestre em antropologia, é educadora. Eu digo que ela é missionária, vai ser canonizada e é palestrante. Seja bem-vinda, meu amor. Ai, obrigada, Mari. Falta dizer que eu tenho essa risada de pombagira também. Pra completar o kit. Pronto. Ai, definiu a mulher. Eu tô muito feliz de estar aqui nessa conversa. Eu achei incrível, porque é pra filmar as conversas incríveis, potentes, né? Difíceis que a gente tem. Achei massa. Obrigada pelo convite. Que bom. Hoje eu tava pensando aqui sobre o que é que era a missão desse lugar, né? E eu pensei que é exatamente isso. É trazer mulheres que eu admiro, que eu gosto, que me inspiram, que me fazem levantar de manhã e tocar a vida. E fazer com que outras pessoas escutem, né, essas conversas. Acho que essa é a raiz não só desse podcast, Alecrim Dourado, mas de outros também. E hoje a gente tá aqui, eu acho que todo canto que te chamam, não te chamam pra falar da novela, não, só te chamam pra falar de letramento racial. Mulher, pois tu acredita que às vezes eu tô assim, estressada, sexta-feira, olhar a cerveja da sexta-feira, 18 horas, é a melhor que tem, né? Total. Aí eu sendo no bar, assim, aquela cerveja merecida. Aí veio um abençoado, que é até meu amigo, mulher, o bichinho. Aí ele assim, pois Isabel, tu viu o último caso de racismo? Pense que é a última coisa que eu quero falar. Aí ele senhor, puxa, já é sexta-feira. Senhor, com licença, me dê aqui 2 passos pra trás. E então, assim, é meio difícil porque tá a hora, eu quero sair do tema, mas ele me puxa. E eu sinto esse chamado e vou. E às vezes eu tento trazer essa conversa que é chata, as pessoas têm medo de falar. Ai, Isabel, porque eu não quero falar sobre isso. Porque se eu usar um termo X, ai, será que eu vou ofender se eu falar preto, se eu falar negro? Como é que é o certo, não sei o quê. Meu amigo, eu quero que a gente fale sobre. Porque não vai melhorar se a gente não falar. E eu acho que o meu papel, enquanto educadora também, é deixar todo mundo à vontade para falar, né? Para tratar dessa temática. Então, às vezes, assim, né? Me chama para falar dessas besteiras também. Eu achei massa, assim, que esse aqui é mais minha vibe, mais tranquilão. Aqui tem um episódio mensal que é A Hora da Desgraça, que é só sobre fofoca. Aí tem celebridades, entendeu? Me chama. Vou chamar na hora. Eu tenho uma dúvida pessoal sobre a sua vida. A coisa mais desafiadora é ter paciência com gente branca? Eu vou pro céu sem escalas. Diretão, assim. Se tiver um céu, eu tenho certeza que eu tô lá, minha amiga. Porque, São Pedro, assim, ó, com os braços abertos. Venha, bichinha, venha. Porque, assim, eu passo muita coisa. Muitas coisas, Mari. Mas eu entendo que... Agora, sempre vem a professorinha, né? Tem esse tipo de branco, que é o branco que é crítico ao racismo, que entende que é uma coisa errada e tal. E tem o branco que, não, eu sou raça superior, e a gente acha que não tem, mas tem sim, tem pra caramba. Com essa galera que entende, branco que entende que o racismo é errado, dá pra conversar. E aí com eles eu gasto a minha paciência. E não, meu bichinho, chega aqui, vamos conversar. Não entendeu de um jeito, eu dou outro exemplo, eu converso. Então, por exemplo, eu sempre tenho na manga conversas sobre futebol e racismo para conversar com os cabra véi, né? Com os machos véi cearenses. Então, MVC, assim, aqueles os MVC, exatamente. Então, assim, eu sempre tenho os jeitos de falar com cada um. Mas exige uma paciência ímpar, assim. Eu acho que não tem igual, não. Assim, com essa aqui eu não tenho modéstia, não. Na paciência, eu me garanto.
Só que... Vote em mim. Só que, assim, rapaz, é muito difícil e custa muito. Custa muito. Aí, às vezes, mulher, eu ainda aplico o constrangimento educativo, né? Que, como eu falei agora, né? Custa muito, né? Aí a pessoa me chama pra dar uma palestra. Aí eu, claro que eu vou, com certeza. Me diga seu e-mail que eu vou mandar o orçamento. Aí ela, orçamento? Aí eu, sim, orçamento, sim. Aí ela, mas é pago? Desde 1888, da Princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea. Minha Enel também é paga, né? Eu tô podendo cobrar pelo meu trabalho. Tu cobra pelo teu trabalho, porque eu cobro pelo meu. Então, assim, às vezes a pessoa fica ali constrangida e tal, dá aquele sorrisinho amarelo. Eu disse, pois é. Então, assim, às vezes a gente tem que dar essas também. Sou muito paciente, desenvolvi essa técnica, assim, ao longo do tempo, mas também dou uns constrangimentozinhos educativos e saio rindo, que é pra pessoa ficar assim, meio, opa, o que aconteceu aqui? Sabe? E tem funcionado com algumas pessoas. Eu tenho visto que tem aberto uns diálogos bem bons. Tá funcionando. E também, assim, uma coisa que eu tenho observado é que tem tido uma maior procura de alguns grupos da iniciativa privada. Claro que a gente sabe que uma parte das empresas não está fazendo isso porque é boazinha, está fazendo isso para evitar constrangimentos, ou para evitar uma crise. Ou para se recuperar de uma crise, ou para se recuperar de uma crise, porque às vezes espera a crise chegar, né? Exatamente. Mas tem tido bastante entrada nessas salas de aula corporativas, né? Tenho. E é bem desafiador porque, por exemplo, quando uma galera se inscreve para minha aula, ela tá ali optando por isso. Outra coisa é chegar no meio da sua hora de trabalho, essa mulher que vai aqui falar sobre esse tema e escutem. Né? É uma coisa meio obrigatória. Então, é mais difícil engajar com um público assim. Mas tem funcionado, e tem funcionado quando eu consigo ajustar a fala para tocar no coraçãozinho daquelas criaturas, né? Eu já entendi que tem uma galera do mercado financeiro que só entende número. Então, com essa galera, eu não apresento... como é que eu posso falar? Eu não apresento estatística pura e simples. Eu apresento dado de como isso impacta financeiramente, entendeu? Se não for assim, eles não se sensibilizam. Só dói quando dói o bolso, né? Algumas pessoas ou quando eu digo assim, olha, empresas mais diversas lucram mais. Tem várias pesquisas que apontam isso, que indicam isso, do exterior, daqui do Brasil, que apontam que se você tem um time mais diverso, você tem mais inovação, sabe? Você tem um lucro maior porque você consegue pensar em públicos diferentes, alcançar um público maior. Mas é isso, é desafiador porque eu tenho que adaptar a mesma sensibilização para 3 mil públicos diferentes. E aí vai dando certo. Tem uma galera que é mais resistente, principalmente porque acha que esse papo de direitos humanos, esse papo sobre antirracismo, esse papo sobre mulher, porque a mulher tem que estar também em cargo de liderança. Acho que tudo isso é um papo de política de esquerda. E, na real, esse papo de direitos humanos é um papo de humanidade, né? Dignidade. Entendeu? Então, não é sobre viés político, direita, esquerda, é sobre... Tipo assim, vamos aqui fazer o basicão? Vamos aqui fazer o mínimo pra gente ser decente? Entendeu? Essa galera tá ainda começando a entender isso. Ainda tá bem lá atrás. Bem lá atrás. Eu fico sonhando, às vezes, que o varejo entenda isso, né? Porque às vezes eu vejo você entrando nesses ambientes, mas são muitos ambientes B2B, assim, empresas que atendem empresas e tal. Eu fico sonhando no momento em que o varejo vai entender. Supermercado e farmácia, né? Nossa, eu queria muito dar treinamento, sabe para onde? Que eu queria entrar mais? Nessas empresas de loja de departamento, nessas empresas que fazem o trabalho terceirizado de segurança, sabe? Porque essa galera que vai depois me confundir. Eles me confundem. Eles chegam em mim, opa, tudo bem? Você poderia abrir sua bolsa? Porque a gente viu que você colocou alguma coisa aí dentro. Sabe? Então, tem que mostrar nota fiscal. Isso é um saco. As abordagens são sempre horríveis, entendeu? Se você tem uma suspeita, ela não pode ser só fundada na cor da pele daquela pessoa. Isso é racismo simples, puro e simples. Então, assim, essa galera eu queria entrar muito.
E aí tem gente do movimento negro, gente da minha galera que diz assim, Isabel, você não devia estar aí, você está perdendo tempo. E aí, assim... Tá tipo semeando no deserto. Só que quando eu consigo impactar, nem que seja numa empresa dessa, que tem, sei lá, 20 funcionários que estão fazendo esse serviço, eu estou impactando quantas outras pessoas negras que vão ser abordadas de um jeito, sabe, digno. Tudo bem, é o trabalho deles fazer? Tá bom. Mas como é que a gente pode fazer isso sem desumanizar as pessoas, sem, sabe, ser racista? Dá para fazer o trabalho sem ser racista? Como? Então, seria incrível. Se eu tivesse, assim, meu sonho dourado, acho que seria chegar nessa galera aí, entendeu? Seria massa. Isso. Pensei muito sobre isso. Depois de ouvir o ponto de vista de um grande amigo, dizendo... um dia ele falou essa frase, eu não esqueci. Ele falou, o lugar mais violento para mim é o supermercado. E isso ficou na minha cabeça. Eu não posso fazer... Se eu for fazer uma feira, eu me lembro dessa frase, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, rapaz, Isabel tinha que chegar nesse lugar, né? Era no lugar do supermercado, da farmácia, do varejo mesmo, do atendimento, porque as pessoas são constrangidas diariamente. Falar em constrangimento, eu não queria nem falar de BBB, mas... Vanessa, não me ajuda. Todo ano eu digo assim, eu não vou assistir BBB. Esse ano, não. Aí, quando... Lá vem Vanessa. Aí, não, sempre tem uma dessa, né? Sempre tem uma abençoada ou uma desabençoada, que eu aprendi recentemente. É muito bom, desabençoada. Uma desabençoada que, pelo amor de Deus. Assim, eu acho que depois dessas últimas edições de BBB, né? A gente viu muita gente chegando lá já abrifada, tendo feito altos letramentos, altos cursos, mas aparentemente a moda não chegou pra ela, né? Porque ela chegou totalmente, sim... Meu Deus, muito desorientada. Muito desorientada. Ela chegou realmente na perseguição do Davi. Tipo assim, um voto atrás do outro voto, atrás do outro voto, uma briga atrás da outra. Gente... E aí, querendo ou não, tem muita gente que não gosta do Davi, não gosta do Davi. Beleza. Mas ela construiu um favoritismo dele. Sim. Ela foi uma das peças fundamentais a construir esse favoritismo. Eu tô querendo esse assunto porque ficou aí na agenda, né? Nos Trend Topics, mas nem sei se esse nome existe, né? Eu tô tão velha que eu... mas nem... Mulher, existe. Thalita é meu contato com geração Z. Mas ficou, tipo, na agenda essa história de afroalfabetização. Ela se desculpando. Primeiro, ela se coloca numa situação de que o racismo é estrutural, ou seja, ele não é meu. Então, se ele é estrutural, ele é da estrutura. Eu sou outra pessoa. Meu Deus, e a história desse termo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Existe esse termo? E eu tenho certeza que vai ter gente escutando esse podcast que não sabe até agora por que é que se diz a expressão racismo estrutural. Então, se você puder explicar, vamos por partes. Posso comer uma uva? Ou essas frutas é só... Posso comer uma uva do meu próprio podcast? Não tô com hipoglicemia. Não, então, gente, o negócio é o seguinte. Vamos por partes. O racismo estrutural quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está dizendo que ele está organizando a sociedade brasileira todinha. E não só hoje. Desde o dia 1, desde que esse Brasil é Brasil, né? Desde que o português chegou aqui, tá? Desde que o português chegou aqui, ele achou que ele era superior aos indígenas, que já estavam aqui, e ao povo negro que veio arrancado do continente africano para cá. Ele achava que ele era superior. Então, desde esse primeiro dia, o racismo já está organizando a sociedade brasileira. E aí, ele vai impactar, por exemplo... em educação, em saúde, em moradia, em tudo que você puder imaginar. Tem gente que fala assim, Isabel, tu vê racismo em tudo. Queria eu não ver. Queria eu não ver. Queria muito. Mas, infelizmente, está em tudo. Teve um dado que eu vi dia desses que era sobre transplantes. Mais gente branca recebe transplante, sobrevive, tem sobrevida, do que gente negra. Porque na hora da fila, né, do transplante, uma das coisas avaliadas é, por exemplo, se essa pessoa vai poder depois sair, se recuperar bem, para que esse órgão tenha sentido e realmente vá para uma pessoa que tenha essa sobrevida. Imagina que você é uma pessoa negra, favelada, que não tem essa condição. O órgão não vai para você. Vai para uma mulher branca, para uma pessoa branca, que já tem uma condição financeira boa e que vai conseguir se tratar depois e sobreviver. É um cálculo de risco que está nessa fila de transplante de órgãos, por exemplo. Então, assim, racismo está em tudo?
infelizmente, está em tudo, está em tudo. Gente, queria muito que não estivesse. Eu desafio qualquer um, assim, a pegar um indicador, uma estatística. Não, aqui, separado, né? nessa aqui, os brancos estão lá embaixo e os negros, nossa, estão lá em cima, oprimindo quem está embaixo. Não existe, mulher. Não tem. Então, assim, o racismo estrutura e organiza política. Os políticos, quem são? A maioria, homens brancos. Tanto faz. Esquerda, direita, tanto faz. Homens brancos, geralmente. Quando a gente vai ver os cargos que têm maior status, homem branco. Tem toda uma estrutura que também não é só de raça, né? Tem gênero ali envolvido. E, inclusive, de regionalidade também. Por exemplo, a gente sempre vai ver mais sudestinos do que nordestinos, do que nortistas. E quando a gente está falando disso, as pessoas brancas, elas começam a entender o termo racismo estrutural como se tivesse aqui, né? A sociedade, aí tem uma estrutura por cima, um racismo estrutural que é um grande fantasma aqui. Quando, na verdade, quem está aqui dentro da sociedade está reforçando esse racismo estrutural toda hora. Se tu sair aqui na rua, passar uma pessoa negra, sei lá, voltando do trabalho, de noite, e quando ele passar perto de ti, tu segurar a tua bolsa mais forte, com medo dessa pessoa, tu vai estar reforçando o racismo estrutural. Entendeu? Ah, Isabel, mas eu fiz no automático. Mas é assim que acontece. As pessoas nem pensam. Tá tão introjetado, tá tão entranhado na gente, que às vezes nem pensa. E aí a galera branca começou a pegar o racismo estrutural, mulher, como se fosse uma desculpa. Ai, não fui eu, não. Foi meu racismo estrutural. Como quem diz, não fui eu, foi meu eu lírico, né? Tipo, meu Deus, Como sabe? uma licença poética, né? Não fui eu, não. Foi o racismo estrutural. Quando eu vi, já foi. E não é assim. Tem esse termo, né? O racismo estrutural. Ele é um conceito que vem lá, né, do professor Silvio Almeida, que hoje em dia é nosso ministro dos Direitos Humanos. E ele diz que entender que o racismo é estrutural não te dá um passe livre para ser racista, não. Entender isso te faz mais consciente e obrigatório, na obrigação de agir de modo diferente. Só que a galera tem, distorcido o conceito, né, para ficar melhor para eles. Então, primeira coisa, o racismo estrutural não é um passe livre para você sair dizendo aí que, não foi porque eu quis, foi meu racismo estrutural, né? E a segundo ponto é que tem um entre aí, né? Entre essa primeira fala dela do racismo estrutural e a segunda. Ela procurou uma pessoa para dar uma consultoria para ela. Só que, na real, nessa consultoria, ela não foi aprender sobre a temática racial. Ela foi, fazer uma limpeza de imagem. Ela não usou essa consultoria para aprender de verdade. Ela quis fazer uma limpeza ali de imagem, sabe? Uma controle de crise, uma contenção desses danos que ela tinha feito com a própria imagem. E aí, nessa segunda fala dela, quando ela foi falar de alfabetização, foi horrível. Porque esse conceito realmente existe, gente. Não é fake news, né? A gente fala tanto, assim, que às vezes parece, assim, que a gente está inventando o termo. E não é. Um conceito realmente existe, que está sendo aplicado há décadas. Há décadas. Principalmente em Salvador e com crianças que estão em idade escolar. Então, é um negócio totalmente diferente de Vanessa Camargo, mulher. Totalmente diferente. Então, é mais uma vez um negócio que acontece com essa ideia do racismo estrutural, que a galera branca pegando o que é nosso conhecimento. Olha só como o racismo é doido. Pega até nosso conhecimento, até o que a gente sabe, o que a gente constrói intelectualmente e distorce. Bicho, é um negócio muito doido. Não é nosso, nem o nosso pensamento. Não é maluco isso? É maluquíssimo. Caramba, sabe? E aí ela faz um negócio desse e vira chacota. E um monte de gente nas redes sociais que também não entende nada e fica falando alfabetização. E levando a pagode, como mamãe diria. Sendo que, na verdade, é uma coisa super séria, cara. É um trabalho super sério, com crianças, entendeu? E aí você fica falando merda, desculpa o meu francês. Não, meu filho, pode dizer o palavrão que você quiser aqui, se você souber qual o latim vulgar que eu tenho usado aqui nesse podcast. E isso me lembrou uma coisa também muito de lascar, que tem uns vídeos, né? Vários vídeos na internet. Acho que esse eu vi no TikTok. Infelizmente, eu baixei o TikTok recentemente. Gente, eu não aconselho pra ninguém. É muito, muito viciante. E se você inventar de pegar antes de dormir, lascou. Pronto, 3 horas da manhã.
E aí eu tava vendo um vídeo que fazia comparação de uma criança negra sozinha na rua e uma criança branca. Meu Eu já irmão, vi esse. Nossa, cara. qual era a reação das pessoas ao ver uma criança preta sozinha e ao ver uma criança branca sozinha, Tipo, né? colocaram lá criança negra e eu acho que demorou tanto. Aliás, ninguém abordou, se não me engano, a criança negra. E a Quem produção... abordou demorou, né? Aí a produção desse experimento social foi lá e tirou a criança negra que tava lá um tempão. A criança branca, na hora, tava ali sozinha. Cadê seu pai, né? Como é o nome meu do Deus, seu como é seu pai, o nome nome? da sua mãe? Cadê o posto policial, gente? Pelo amor de Deus. Então, é doido porque isso faz a gente pensar até que tem uma galera que diz assim, eu sou a favor da família e das crianças e proteger as nossas crianças, não sei o quê. Todas as crianças. Qual família? Qual criança? Exatamente, entendeu? Então, assim, quando você pergunta isso para essas pessoas, geralmente elas dizem que são todas. Mas você vai atrás e não é. Ela para no sinal, vem uma criança vender um bombom para ela, uma coisa assim, e ela acha super natural. Ela não encosta o carro dela e vai lá, meu Deus, o que aconteceu? Vamos aqui dar um apoio para essa criança. Não, acha a coisa mais natural do mundo. Eu tenho visto umas criações, assim, também muito centradas na criança, né? Na pessoa. Então, é o meu filho, é o príncipe da mamãe, é a criança suprema. Então, na verdade, ela só vai ter empatia, muitas vezes, com uma criança que é muito parecida com o filho, E, né? Mari, tu viu um negócio que viralizou recentemente? TikTok. Que era Lamento, uma professora. pessoal. Gente, ó, Quem não baixou, vai baixar. Gente, é isso. Está lá, as coisas estão acontecendo lá, infelizmente, é verdade. A gente tá parecendo as nossas avós, né? Quando apareceu o Orkut, o Facebook. Cuidado meu com o Deus! Você vai se aviciar, minha Você vai se filha. aviciar, já me aviciei. Pronto. E aí eu vi no TikTok, era uma professora falando o seguinte, que você pode até fazer uma educação positiva com seu filho em casa e ter combinados com ele, do tipo, você quer tomar banho agora com o seu boneco A ou seu boneco B? Ai, não, eu quero o boneco A, beleza. Só que numa sala com 40 crianças, não dá para combinar com 40 crianças. A obrigação não é negociável. Tem que tomar banho, vamos tomar banho e acabou-se. Não tem essa história de vamos aqui negociar, vamos aqui ver. É muito massa nas nossas casas, mas quando chega na hora, né, tipo, na coletividade, a gente tem que pensar na coletividade. E esse pensamento individual, que só pensa em si mesmo e nas suas próprias crianças, isso é a cara da branquitude. Isso é a cara de gente branca, que não consegue pensar assim para fora do seu nariz, né? Quando tinha aquele movimento mais forte, né, do Black Lives Matter com o assassinato de George Floyd, a gente ouviu muito, né? O Vidas Negras Importam. Aí sempre tinha um branco, mulher equivocado, para não dizer nada assim, né? Mais ofensivo, dizendo assim, mas as vidas brancas não importam, não. Nesse caso, não. A vontade era de dizer isso, a vontade era de pegar a mesa. Mas, tu sabe a minha paciência. Sim, nós começamos falando disso, vamos terminar Não, falando meu disso. benzinho, não, meu bem. Meu alecrim dourado. Quando a vida dos brancos for posta em perigo do mesmo jeito que está acontecendo há séculos com a vida dos negros, aí a gente vai começar a dizer vidas brancas importam. Mas, por enquanto, não é assim, tá? Então, por enquanto, vidas negras importam. Aí depois, se um dia as coisas mudarem, se daqui a 5 séculos as coisas forem diferentes, aí beleza, aí a gente revê. Mas, por enquanto, não é assim. E essa galera é muito individualista, bicho. Só pensa em si mesmo, só pensa no igual, sabe? É aquele negócio do Caetano, né? O Narciso acha feio que não é espelho. Essa galera é narcísica, né? A minha casa, a minha família, né? São os meus costumes. E isso me lembra um termo que eu aprendi com você, que é que no ponto oposto existe a negritude com seu aquilombamento, com sua necessidade que até própria da luta, né? Própria de tudo que já viveram. Mas assim, de se juntar, de se fortalecer, cara. de um ajudar a criar o filho do outro, de da porta pra fora importar, da rua importar. Exatamente. Né? E assim, o quanto isso às vezes a gente fala que isso é muita cara do povo negro, e quando você vai na favela, cara, isso está acontecendo. Porque você diz assim, hoje eu não vou poder pegar os meninos na escola. Tu pega os meus? Pego. Aí vai lá sua vizinha, que pega os dela, usa a outra vizinha, e sai puxando aquela reca de menino. Você vê, é uma mãe com 10 meninos. Não são todos dela. Mas ela
faz esse trabalho de cuidado com todos. Sim. Isso é muito presente, sabe? E às vezes a gente fica assim, negócio de política, não quer saber de política não, que negócio de política é tudo errado, não sei o quê. Mal sabe a gente que quando a gente está, por exemplo, querendo garantir que, sei lá, seu filho tenha creche, que o posto de saúde do seu bairro tenha atendimento médico, que tenha lá, sei lá, um obstetra para fazer o pré-natal das grávidas do bairro. Toda vez que você está se mobilizando nisso, você está fazendo política, entendeu? Só que a galera acha que política é só aquela galera figurona com colarinho branco, voltando lá. Não tem nada Dentro a ver. da plenária, né? A política acontece de outras formas também, né? E a gente, quando se organiza, a gente também está fazendo política, né? Só que, às vezes, parece que esse nome assusta. Então, às vezes, nem uso muito. Tu tá frescando esse negócio de vote em mim, mas eu votaria em ti lindamente. É porque eu acho que a paciência se esgotou. Não, na gente. Sociedade civil. Olha, tu sabe que tem cada... cada... de ir pro legislativo, Tenho assim? não. Tem cada capítulo de Maria Isabel do Bairro que eu passo, minha amiga, que eu essa acho... novela, Maria Isabel do Bairro. Siga no Instagram, @afroantropóloga. De vez em quando aparece algum capítulo. A Maria Isabel do Bairro é muito movimentada, sabe? E aí, assim, eu acho que pro legislativo não seria uma boa temporada para esta novelinha. Mas, falando sério agora, eu acho que eu posso contribuir muito de outras formas, de como eu já tenho feito, né? Tentando impactar a estrutura racista, pensando, de repente, na avaliação de política pública, de repente, fazendo esse papel da educação, que é penoso e que muita gente negra não tem tempo e paciência, e já que eu tenho, beleza, eu vou lá. Nem todo mundo tem. Não coloque seu amiguinho negro, sua amiguinha negra para dar aula para você, entendeu? Nem toda pessoa negra tá afim desse papel, né? Então a gente tem que deixar isso bem. E nem tem a obrigação de ser professor de branco. Exatamente. É uma coisa que eu escolhi para mim, outras pessoas negras não escolheram isso. Então é uma coisa para se pensar. E assim, eu sinto que quando a gente faz esse aquilombamento, a gente consegue, inclusive, ver as tendências um do outro. Por exemplo, eu tenho amigas que são advogadas e que elas são ótimas, excelentes. Quando tem alguma questão jurídica de alguma amiga negra, é para elas. É para Natália Santiago, Fernanda Stanislau, minhas amigas, amo vocês, que já começou o cheiro. Começou os alôs, começaram os alôs. Amém. E aí, assim, já é para elas que eu mando. Não, eu tenho uma amiga que está precisando de algo com relação à comunicação. Opa, Joelma Souza. Beijo, Joelma. Sabemos. Beijo, Joelma. Então, assim, quando você se aquilomba, você traz as pessoas negras para perto de você, você pode, inclusive, criar a sua própria rede de fortalecimento. Porque o aquilombamento é isso. E é uma tecnologia ancestral, né? Falando de tecnologia, é a nossa tecnologia ancestral. O que era Palmares, se não era um aquilombamento e essa rede se criando, se fortalecendo, né? E a gente não tem esse espaço físico hoje de Palmares aqui, mas a gente tem a possibilidade de criar essas redes de outras formas. E eu acho que é isso que a gente tem feito e tem dado certo, porque eu posso estar com o problema que for, mas quando eu encontro com as minhas amigas, assim, com as minhas pretinhas, cara, a gente pode rir, chorar, se acabar de dançar, beber, vai pro samba, mas depois, no outro dia, eu tô renovada. Juntas, né? Chorar, rir, fazer o que for e juntas, né? Falando aí sobre essa presença, né? Sobre que isso tem dado certo e tal, me lembrei também dos portais, né? Ontem eu tava vendo quem era a fundadora, eu tive a curiosidade de ver quem era a fundadora do Africanismo, né? Que eu nunca tinha ido ver, que a gente segue várias iniciativas dessa e tem visto cada vez mais um recorte que a imprensa formal não faz, porque é racista estruturalmente e tem que chegar a essa imprensa para poder fazer. E é uma coisa que as pessoas ficam... Eu falo isso, assim, muito sob a ótica também do feminismo, né? Que às vezes tem homem que diz assim, vocês não precisam disso porque nós já somos iguais. Não, não somos, né? Precisamos sim. Né? E eu sempre penso nisso, assim, quando eu faço um paralelo. Eu sei que são lutas diferentes, mas como eu sou uma mulher branca, eu fico tentando olhar por essa ótica. E como é difícil, descansa, militante. Descanso não. Mulher queria descansar, mas não Gostaria, dá. mas descanso não dá. Então, mas, assim, cara, eu acho que lá, eles engolem a gente, né? Tô falando de homem, né? Sim, e esses portais, eles são ótimos porque eles fazem a gente ter as nossas próprias perspectivas. Esses portais, por exemplo, tem muita coisa sobre cultura também. Notícia...
mas também opinião, artigo de opinião. A gente vai fortalecendo um entendimento sobre algumas coisas, sabe? E eu sinto Mostra influenciadores, Mostra. heróis, né? Sim. Atores, cantores. E vai fortalecendo uma rede junto, né? E aqui a gente tem um fortíssimo, que é o Ceará Crioulo. Beijo, Bruno, que é do Ceará Crioulo, que é incrível, entendeu? E a gente tem feito isso aqui também, sabe? É muito doido, porque inclusive aqui no estado do Ceará tem essa ideia, né? De que não tem negro no Ceará. Mulher, eu fico possessa toda vez que eu lembro disso. Mas diz que não tem negro aqui. Então, fortalecer essa rede aqui também no estado, né, localmente, é muito importante, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer, para combater o racismo estrutural tem que fazer um negócio desse tamanho. Não, mulher, é nós aqui, entendeu? É você com suas pessoas próximas, tem muito mais efetividade do que você tentar fazer um negócio super mirabolante e às vezes nem vai pra frente, entendeu? E ocupar espaço, né? Lutar pela ocupação de espaço, por fazer, enfim, estar nos eventos, fazer festas, né? Como hoje tem lá o baile marrom lá do MC Omar, como tem o baile preto da Luísa Nobel, como tem, enfim, a própria Helena sendo superintendente do Dragão do Mar, né? São essas coisas que vão acontecendo que às vezes elas parecem, para uma pessoa branca, parece não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá tudo e assim, enlaçado. Mari, é massa ocupar esses espaços, mas a gente também, eu vou fazer o papel aqui da chata, que é de não romantizar. Não vou romantizar, entendeu? O rolê é muito pesado. Geralmente, quando a gente tá nesses espaços, a gente, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na Helena, que tá no Dragão do Mar, e várias outras pessoas negras que estão ocupando esses espaços, gente, muitas vezes nós somos as únicas. E bater de frente com isso é muito difícil. Muito difícil. E às vezes eu mesma, assim, sinto muitas vezes vontade de desistir. Mas aí eu penso, peraí, se eu desistir, vai vir um homem branco no meu lugar. E eu não vou dar esse gosto ao cão. Né? Não vou dar gosto ao cão. Então eu vou ficar. Eu vou ser mais ruim que eles. E vou... Só pior. E sabe, tranca os dentes e vai. Porque assim, se a gente se retira, abrir espaço pra essa galera dizer assim, a gente chamou, mas eles nem quis ficar. Ou pior, né? Não ficou, não aguentou, não foi competente. Não aguentou, enfim. Exatamente. E é muito solitário, né? Mas a gente vai fazendo as nossas redes também. Assim, a gente teve uma pesquisa recente que mostrou que nós, mulheres negras aqui no Brasil, somos 28%, certo? 28% do Brasil é de mulheres negras. E de mulheres negras em cargos de liderança, salvo engano, são 0,3%. 0,3% é muito pouco, minha irmã. Quando a gente se encontra também, a gente se agarra, que é um negócio, entendeu? Então, assim, tem amigas que são parceiras que estão em cargos de liderança nas instituições em que elas estão, públicas e privadas. E quando eu encontro uma pessoa dessa, eu digo, mulher, vem cá que eu quero ser tua amiga. Eu puxo logo para perto de mim, porque é fazer essa rede. E assim, às vezes, nós que estamos nessas posições, a gente tem uma dificuldade de ser entendida por quem tá fora, não entende como o jogo acontece por dentro, sabe? É muito difícil, gente. Mas também quando dá certo. É tão bom, Mari. Sabe? É muito massa quando você pensa num projeto, desenha ele lá, imagina ele impactando a vida de pessoas negras. Você tem a possibilidade de criar essas coisas grandes e aí funciona. É massa demais. Nossa, aí vale a pena tudo, meu. Você esquece de todo o grito que leva. Sabe? Tudo passa. Então, assim, tem valido a pena, assim. E fora ser inspiração, né? Eu recebi uma mensagem de uns alunos de escola pública e me pediram entrevista. Porque nossa professora de sociologia pediu uma entrevista com uma mulher negra, não sei o quê. A gente achou você, posso mandar as perguntas? Eu, pode. Aí mandou as perguntinhas, aí tinha uma que era assim, cor mais fofa, gente. Era, não sei se era primeiro ano, acho que era isso. Primeiro ano de ensino médio. Aí ele falou assim, como é ser uma mulher negra que inspira outras? Aí eu? Vale eu, né? Muito legal, assim, sabe? E ser essa pessoa que às vezes tem até dificuldade de se ver nesse lugar de ser inspiração para outras. Mas de vez em quando ter isso assim apontado e ver como
esses adolescentes, essas pessoas que estão de fora, veem a gente chegando nesses lugares e pensando, caramba, é possível. Eu também posso, né? Amanhã pode ser eu e tal. Eu quero deixar de ser 0,3%, né? Por exemplo, quando a gente vai ver, tem um levantamento feito pelo Vidas Negras com Deficiência Importam, que pessoas negras com deficiência nas universidades públicas são 0,6%. Né? Nem estou falando nem de mulher. É pessoas negras. Mulheres e homens, todo mundo junto ali. É 0,6%. Entende? Então, assim, eu sou uma mulher negra com deficiência que fiz graduação, fiz mestrado em universidade pública. Caramba, eu sou rara. E quero muito deixar de ser. Quero muito deixar de ser, que é pesado que só. Eu quero encontrar com um monte de gente igual a mim, entendeu? E luto todo dia pra isso. Pra eu ser mais um, pra eu ser comum. Cara, essa fala é muito, muito foda. Assim, eu sou rara, mas eu não quero ser, né? Eu não queria ser um alecrim dourado, Não né? Não quero. Nem combina comigo. Olha pra mim, fala sério, meu irmão. Nada a ver. Eu tô pensando na mini Isabel. A Bebelzinha. A Bebelzinha, mulher. Bebelzinha em Fortaleza. Nasceu em Fortaleza, não foi? Nasci em Fortaleza, em 88, o ano, né, da abolição. Tu lembra dessa história, né? Te contei uma vez, amiga, tu ficou maluca. Contou, mas tem que contar aqui, que não foi gravado. Atenção. Eu nasci em 88, que foi o ano da abolição. O ano do centenário da abolição, né, na verdade. E meu nome é Isabel. Como da princesa. E é aquele negócio que eu sempre falo, né? De que o racismo é tão cruel que ele não faz só a gente ter menores salários, né? Ele faz a gente achar que tem que render homenagem a gente que nos escravizou, que na verdade foi muito ruim. Então ele é alienador, ele tira da gente a possibilidade da gente pensar por si mesmo, pela gente mesmo. Então, assim, é muito cruel, cara. E aí eu nasci em 88, né? Tenho 36. Eu nasci no Joaquim Távora. Minha mãe é uma mulher negra, Jo, que é uma figuraça. Jo, gente, Jo é Instagrammer. Ela tá em Budapeste agora. Jo é viajante. Gente, Jo é viajante. E ela atualiza um Instagram do destino que ela tá, conversa e tal. Jo é tudo. Simplesmente, com 7, 8 anos já nessa brincadeirinha aí dela. E aí, meu pai é homem branco, né? E teve essa mistura aí deles, e eu sou a filha mais velha, tem meu irmão do meio, que é o Zé, e a filha mais nova, que é a Lilith. E aí, foi uma infância bem difícil, assim, a gente passou por, imagina, 88. Imagina, final dos anos 80, começo dos anos 90, o que estava rolando, né? Maior crise econômica, minha família foi super afetada, a gente passou por muitas privações, eu lembro muito, assim, de insegurança alimentar mesmo, assim, de comer cuscuz de manhã, de tarde, de noite, de uma amiga da minha mãe, olha só, né? Uma amiga de infância dela, que ia deixar cesta básica pra gente, entendeu? E às vezes as pessoas falam assim, eu tinha muito isso. Gente, mãe é chato, viu? O meu filho, o Vinícius, dizia assim, eu tô com fome. Eu disse, fome não. Você tá esperando a próxima refeição, você sabe que vai ter. Fome é outra coisa. Fome é quando a gente não sabe nem o que vai comer na próxima refeição, a gente ainda vai ter que garantir, a gente não sabe o que vai ter. Isso que você estava esperando é a próxima refeição. Que aí eu vou fazer, você vai tirar do armário alguma coisa, você vai comer um biscoito, você vai pegar uma fruta. Isso que você está passando não é fome. Então, durante muito tempo, eu fui muito, sabe, traumatizada com isso. Porque a fome deixa trauma. Tá aí um negócio que pouca gente fala. Fome deixa trauma, cara. Fome deixa um sentido de escassez que gruda na pele da gente, que acho que não sei quando que sai, sabe? E a gente teve um começo de vida, assim, bem complicado. E a adolescência, as coisas foram melhorando e tal. Tive o Vinícius, né, com 17 anos. Foi também super desafiador, mas tá aí o menino criado, 18 anos. Tá aí o menino criado, lindo, Vini. Como é que pode, né, mulher? Eu tenho um filho adulto. Eu falei isso, né, que tu era mãe. Como é que eu posso ter um filho adulto, se nem eu Bela sou adulta mãe direito? De um filho adulto. E de um gato, né? Ele é um gatinho, gente. Não, fora ele ser um gato. Abertas, só queria dizer isso. Quero muito, né, ter uma nora, um genro. Gente, já pensou, tá caçando uma nora ou um genro no...
no Desculpe o Auê. Não tem um lugar melhor pra isso, não. Já que só vai ter ouvinte Puxa a bom. cadeira, vamos conversar. Pronto. E aí, assim, foi muito puxado. Mas agora, eu tava até conversando com o Vini. A gente tem muitas conversas profundas, eu e o Vinícius. Assim, ele é acho que eu fiz certo. Tô criando um homem fora da curva que abre as... Fazendo um bom trabalho. Né? Que fala sobre sentimentos, que tem conversas profundas e abertas, assim. E ele tava falando de dia desse sobre essa nossa história, né? E eu falei assim, filho, já reparou? A gente tá vivendo a melhor época das nossas vidas. Agora nós estamos na melhor época das nossas vidas, Mari. Ai, mas é difícil, muito trabalho, não sei o quê. Eu vim estudando demais. Coisa boa. Graças a Deus, tá ótimo, tá maravilhoso. Porque houve um tempo em que isso não era certo, era escasso, incerto, não estava garantido, nunca está garantido, né? Mas era ainda mais incerto. Então, assim, eu tenho a plena certeza hoje que a gente está vivendo o melhor tempo das nossas vidas, assim. E ainda há muito a conquistar, mas se você olhar para trás, você já... A gente agora está no tempo da felicidade, sabe? Do tempo, quando eu lembro, assim, que eu deixei o Vinícius aqui para estudar em São Paulo. Ele passou 1 ano com o pai e eu lá em São Paulo para estudar. Terminei o mestrado correndo, as aulas correndo para voltar logo para ficar com ele. Geralmente 2 anos eu fiz em 1, para poder voltar, né? Então, assim, até agora, o povo diz assim, meus amigos, se Isabel, o doutorado? Eu disse, mulher, fale baixo, porque se o Vinícius escutar... O Vinícius é traumatizado com a palavra doutorado. Ele não diga esse negócio perto da minha mãe, não, porque eu não... A inimiga dele é a universidade. Ele tá falando que não permite ainda. Daqui a um tempo, quando ele estiver também na universidade, aí ele vai... ele vai dizer, não, beleza, pode ir. Mas ele traumatizou também, sabe, com essa ausência. É tanto que na minha dissertação de mestrado, a dedicatória é para Vinícius, que me perdoou as ausências, né? Quantos anos ele tinha? 12. 11 para 12. Eu deixei um menino e voltei com um adolescente. Aquele bigodinho, mulher. Bigodinho. De penugem? Era. E eu não tava nem aqui para dizer assim, meu filho, tirei isso, pelo amor de Deus. E não é uma idade fácil, porque a pessoa já tem compreensão sobre... Né? Tem uma compreensão temporal, com 11 anos. Sabe que vai demorar, sabe que 1 ano demora. Cadê minha mãe e tal? Mas tá aí hoje. Tá aí. Nem morreu. Tá aí, vivi estudando. Eu conversaria... Enfim, eu tinha muitas coisas para perguntar. Acho que a gente podia depois marcar um número 2. Porque não vai dar tempo da gente conversar sobre isso. Mas o fato de você dizer que tem, né, uma mãe negra e um pai branco me lembrou de um dos cursos que você oferece, que é sobre relações interraciais, né? Famílias interraciais, enfim. E para você que tá vendo a gente ou tá só ouvindo, a Bel tem um Instagram que é @afroantropóloga e ela oferece... A gente só falou aqui, basicamente, dos cursos que ela dá por encomenda, digamos assim, né? Nas empresas privadas ou setor público e tal. Isso. Mas tem cursos para o público final. Você não precisa trabalhar numa empresa privada ou em nenhum outro lugar. Basta querer. E aí você... são cursos... por temática, né? E eu lembrei essa história de que tem um que é sobre famílias interraciais e tal. Tem várias temáticas, né? Isso. E assim, esse sobre famílias interraciais, ele é importante porque aqui no Brasil a gente é muito misturado, né? E isso impacta, inclusive, em como as pessoas se denominam, autodeclaram. Tem muita gente que diz assim, minha pele é branca, mas o meu bisavô era negro. Eu já vi uma pessoa que levou a avó para a banca de heteroidentificação. Como quem diz assim, olha, eu sou branco, mas que minha avó veio comigo. E não é assim, gente. Não é sobre a cor do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe. É sobre a sua cor, meu bem. Então, por exemplo, se eu tivesse puxado ao meu pai, né, com a pele branca dele, da família dele e tal, pronto, branca seria, né? E só pra gente deixar a pulga, né, na orelha das pessoas que estão aqui escutando... Aqui no Brasil, dá para você ser branco e mestiço ao mesmo tempo. Como é isso, Isabel? A gente vai ter que marcar a parte 2, mulher, porque é muita coisa. Ô, mulher, vamos lá. Na verdade, a gente tem que marcar a parte 3, porque a parte 2, Isabel me prometeu que vem pra cá, num episódio do A Hora da Desgraça, pra gente falar de fofoca. Me chama, então, a tesoura vai comer. A tesoura vai comer, mulher do céu. Pensa numa parede, 2 tesouras aqui. Não, eu vou ver com o meu setor jurídico. Vai. E outra coisa, tu tem que trazer sugestões de fofoca também, né? Só Thalita não. Ai, não, mas pode deixar comigo. Thalita, hoje não, né? No último
episódio que a gente gravou, que não foi hoje, que ninguém precisa saber que a gente aproveitou o estúdio pra gravar 2 episódios, ela trouxe mistura de Belo, Graciane, Gente. Madonna, maior confusão. Se você estiver ouvindo isso e quiser ouvir o outro episódio também, vá, viu? Então, essa foi a conversa com a professora amada Isabel Acioli. Isabel com Z, viu? Pra quem estiver procurando o nome dela no Google. E Acioli com... Ai, gente, uma vida, né? 2 Desoletrando. Cs, um A L e um Acioli Y. com 2 Cs e Y no final. 2 Cs e Y no final. Afroantropóloga, minha irmã. Bote aí. Afroantropóloga. Bote aí o que você acha. A gente vai terminar, como sempre, com os nossos 2 quadros. Quero saber... Isabel Acioli, me diga qual é o seu ranço de hoje. Porque se você não disser, você não termina esse episódio hoje. Diga aí qual é o seu ranço. Eu vou dizer, tá? O meu ranço é de gente que diz assim, ó... Eu não sou racista, eu até sou amigo da Isabel. Puta que pariu. Que fica me usando, bicho. Se fosse me usa, igual aquele forrozinho gostoso... Não, não é nesse sentido, não. É tipo assim... Se fosse igual a banda Magníficos... Não é se fosse assim, um Magníficos, não. É tipo assim, não, eu não sou racista, eu só tenho amigo da Isabel. Isabel é minha amiga. Aí eu, puta que pariu. E o pior é que eu vejo a galera fazendo isso, assim, eu fico de cara. Que às vezes é gente que eu nem conheço. Que diz assim, não, uma vez eu vi ela passando. Primeiro, não sou sua amiga. E se fosse, deixaria de ser hoje. Porque você tá me usando, né? E tem gente que eu sinto na mesma lógica da galera que fala assim, ah, não, mas a fulaninha é quase da família. Eu disse, ela tá no teu plano de saúde? Na era. Não, e o... Tá Cadê o testamento? Cadê né? o testamento? Ou então assim, diz aí o nome dos filhos dela, data de nascimento, qual é o aniversário dela, o bolo dela preferido, quando tu vai pedir no aniversário dela, é qual sabor? Ou compara a situação... não, é como se fosse uma filha, beleza. Pois qual é a situação dela e qual é a situação das tuas filhas, né? Sabe? Aí, assim, eu não... Esse é um ranço, assim, que quando... Esse é um ranço grande, que quando eu vejo, menino... Eu sou mansa, mas pense como eu fico feroz. Tem que ser feroz, Já não dá pra ser dizia paciente Clarice sempre, não. Lispector. É, sim. Tá. Meu ranço de hoje, já falei dele aqui, vou ser repetitiva, mas não tem jeito. Meu ranço é descansa militante, quando a gente tá fazendo uma coisa que é necessária. E aí, nessa hora, eu falo aqui dessa posição de mulher. Então, muitas vezes, quando a gente tá, enfim, tentando buscar um espaço, tentando, às vezes, falar sobre dores, né? Que a gente tem, tudo sendo mulher, e as pessoas, não sei o quê, tudo é militância agora, não sei o quê. Isso é muito ranço pra mim. Deixa o povo militar. E a última coisa é um alô. Queria que você mandasse um alô. O meu alô especial para minha amiga Giovana Santiago, que é uma mulher incrível, que foi uma das pessoas que, durante minha graduação, inclusive, eu fiz a graduação inteira, curso noturno, com o Vinícius, levando o Vinícius para aula. Assim, o Vinícius tinha uns 7 para 8 anos, mulher. Passava a aula todinha infernizando o juiz do povo. E aí terminava, tipo assim, 9h40, 10 horas da noite, o Vinícius já estava morto, dormindo. E muitas vezes, assim, eu pegava o Vinícius e ela me dava carona até em casa. Aí ela dizia, não, é caminho. Não era caminho, não, amiga. Foi 4 anos nessa brincadeira, sabe? E ela é uma mulher branca, loira, de olho azul. E foi uma ação antirracista que garantiu com que eu terminasse minha graduação e que depois eu fizesse mestrado, enfim, a vida seguisse, né? Minha vida profissional fosse para esse caminho. Porque lá atrás, né? Essa pessoa que nunca nem se disse antirracista, que nunca nem quis levantar a pauta nem nada, foi lá e agiu. É muito mais sobre ação do que sobre falatório, sabe? Palavra, né? Palavra, né? Para falar, até papagaio fala, como diria minha avó. Então, assim, a gente quer saber do que você faz, né? E aí, eu sinto que ela fez uma grande diferença na minha vida, na vida do meu filho. É uma pessoa muito querida, muito amada. E tá se recuperando aí, tá dodói, mas vai passar. Tá tranquila já. Aí também quero mandar um beijo pra Giovana. Todo mundo gosta muito dela, né? É uma pessoa que todo mundo ama. E eu conheci ela na rádio. Ai, foi? Foi. Ela era uma fonte numa entrevista na FM Universitária. E a gente se conheceu na sala de espera, assim. Que massa. Foi. Um beijo, viu, pra tu? Meu alô vai para As Cunhãs Podcast. Amo! Camila, Inês Aparecida e Ebeli Rebouças, que gravam o podcast das Cunhãs na mesma mesa que eu. Então, nesse momento, eu me acho
chique. 3 mulheres daquela inteligente, daquele jeito, que bota a mão na mesma mesa que eu. Esse foi o Desculpe o Auê. Cadê minha pesca, mulher? Minha pesca tá de trás daquele outro papel. Galera, toda vida eu tenho que dizer, todo mundo que me ajuda nesse negócio, e eu sei o nome de todo mundo, mas eu não sei o nome da credencial. Tipo assim, animação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não posso esquecer. Não tem como. O nome do povo eu sei decorado. Mas o que exatamente é de lascar. Não quero errar. Vamos lá. Não se esqueça que esse foi o Desculpe Auê, eu não faço nada só nessa vida. Estamos aqui na Pro Produções, no Estúdio Prod, que é especializado em podcast, com a assessoria maravilhosa de produção e direção de Thalita Machado, trilha sonora de Ari, identidade visual e animação de Marcela Simão e Alan França. Eu sou Mariana Marques. Esta foi Isabel Acioli, ainda continuará sendo, porque virá aqui outras vezes também. E queria agradecer a você. Não esqueça de seguir @Desculpe o Auê. Meu Instagram pessoal é @MarianaMarquesZ. E o Instagram de Bel é @afroantropóloga. Vai interagir com Desculpe o Auê, porque eu costumo dizer aqui que a gente tem que pedir pra vocês interagirem, pro algoritmo pensar que a gente é importante pra um dia a gente ser. Vem aí. Beijo, galera. Cheiro. E desde já, Desculpe o Auê.